E aí, pessoal do direito, boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas análises jurídicas. Hoje, a gente vai encarar de frente um dos chefões do processo do trabalho, o famigerado recurso de revista. A ideia aqui é transformar um monte de regras processuais densas num mapa estratégico bem limpo e fácil de seguir. Chegou a hora de entender as engrenagens que fazem a roda girar nos tribunais superiores. Podem preparar as anotações, porque a gente vai dominar a teoria de um jeito que faz todo sentido na realidade nua e crua da prática trabalhista. Vamos nessa? Para organizar a casa, nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, a gente vê o conceito e a natureza. Depois, passa pela admissibilidade. Entende as hipóteses de cabimento, dá uma olhada no peso dos prazos e custas e fecha com o procedimento passo a passo. Então, começando do começo, ponto número 1, conceito e natureza jurídica. Vamos desmistificar qual é o real propósito desse recurso. Olha, o recurso de revista é simplesmente o coração do sistema trabalhista superior. E a primeira coisa para fixar na mente é que ele é um recurso que a gente chama de estritamente técnico. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a função dele não é corrigir uma injustiça individual que um trabalhador ou uma empresa sofreu. Não é isso. Ele está lá para proteger a jurisprudência. Imagina o caos absoluto se uma mesma lei federal fosse aplicada de um jeito em São Paulo e de outro completamente diferente no Ceará. Seria inviável. O Tribunal Superior do Trabalho usa o recurso de revista justamente para afinar tudo, garantindo que as leis e a Constituição tenham uma interpretação única e pacificada no país inteiro. Para cravar isso de vez, saca só a súmula 457 do STF. O Tribunal Superior do Trabalho, conhecendo da revista, julgará a causa aplicando o direito à espécie. Traduzindo esse juridiquês, se o TST abrir a porta para o recurso, ou seja, se passar na admissibilidade, a fase de debater o que aconteceu na empresa já era. A missão dos ministros, a partir daí, é pegar aqueles fatos que já foram cravados nas instâncias de baixo e, pura e simplesmente, aplicar o direito correto e definitivo para aquele caso. E aqui mora o maior perigo de todos. O recurso de revista faz a uniformização da lei muito bem, mas ele não reexamina fatos e provas de jeito nenhum. Atenção máxima aqui. Tentar rediscutir matéria de fato, tipo pedir para o ministro reler um depoimento para provar assédio ou olhar de novo a rasura no cartão de ponto, é a maior armadilha que existe tanto na prova da OAB quanto na advocacia real. O Tribunal Superior é literalmente cego para os fatos nessa fase. Ele só escuta o debate puramente jurídico. Bater na tecla dos fatos é garantia de que o recurso vai morrer na praia. E sobre os efeitos? A regra do jogo é que a revista tem efeito só devolutivo. Na prática, isso quer dizer que ela não funciona como um freio instantâneo. A execução provisória pode continuar rolando solta lá no tribunal de origem, chegando até a penhora de dinheiro, enquanto o recurso sobe para Brasília. Mas, claro, o sistema jurídico entende que existem urgências. Dá para conseguir um efeito suspensivo e dar um freio na execução? Dá, mas tem que ser por meio de um pedido cautelar muito bem construído, provando um risco de dano irreparável, seguindo à risca a súmula 414 do TST. Passando agora para o nosso ponto 2, os pré-requisitos específicos de admissibilidade, ou, como eu gosto de chamar, os 4 portões. Para passar dessa fase, todo o processo tem que cruzar 4 filtros super rigorosos. Anota aí: divergência jurisprudencial, que é quando os tribunais estão batendo cabeça sobre a mesma lei, violação literal de lei ou afronta à Constituição, o famoso pré-questionamento e a transcendência. Essa transcendência, aliás, é o filtro mais recente e funciona como um bloqueio gigante contra o volume absurdo de processos. Ela exige que se comprove que a causa afeta o país de forma econômica, política, social ou jurídica. Ou seja, não basta importar só para o bolso das partes envolvidas, tem que ter relevância para o sistema. E por falar em portões pesados, o pré-questionamento é a chave de ouro da parada. Pensa comigo, puramente na lógica. Se o TST atua como revisor de tese, ele não tem como revisar algo que nem chegou a ser debatido, certo? A decisão que está sendo atacada tem que ter adotado uma tese explícita sobre o assunto. Se o Tribunal Regional ficou calado, o caminho para o TST fecha automaticamente. É por isso que, vira e mexe, a gente precisa entrar com embargos de declaração antes mesmo de pensar na revista, só para forçar o tribunal a debater o tema. E tem mais, a CLT é implacável com a formalidade no artigo 896. A petição tem que indicar e transcrever o trecho exato do acórdão que prova o tal do pré-questionamento. Tem que fazer uma demonstração analítica de como a lei foi violada, não é só jogar o número do artigo de qualquer jeito. E se precisou usar os embargos de declaração, é obrigatório transcrever o trecho dos embargos na peça do recurso. Faltou um detalhezinho desses, a punição é letal, o famoso não conhecimento.
O mérito da tese pode ser genial, mas simplesmente não vai ser lido. Beleza. Chegando no ponto 3, as hipóteses de cabimento. Quando, na vida real, a gente pode usar a revista? Na regra geral, a bola pesada está com quem recorre. O ônus é todo de quem faz a peça. Tem que provar, quase desenhando, que a decisão atual adotou um entendimento que bate de frente com outro tribunal regional, com a SDI ou com as súmulas do TST e STF. A outra rota principal é provar sem deixar margem para dúvida que o acórdão ofendeu literalmente uma lei federal ou atacou diretamente a Constituição. Agora abre o olho para essas exceções, porque é aqui que o bicho pega nas provas e nas petições. Se o processo já está lá na fase de execução de sentença, esquece divergência ou lei ordinária. O recurso só cabe se tiver ofensa direta e literal à Constituição. E ponto final. Se for execução fiscal, só entra se o debate for sobre a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT. E no rito sumaríssimo, aquele feito para ser ágil, pois a régua sobe muito, só cabe se contrariar a súmula do TST ou do STF, somada à violação direta à Constituição. São recortes bem cirúrgicos para afunilar o sistema. Ponto 4. Prazos e custas. Vamos falar da mecânica prática que não aceita erros. 8 dias úteis. Esse prazo tem que estar tatuado na mente de quem atua na área. É a janela exata e inegociável para interpor a revista depois da publicação do acórdão. A Justiça do Trabalho não perdoa na contagem. Perdeu um dia, perdeu o jogo por intempestividade. Simples assim, sem churro. E não é só o calendário que assusta. O lado financeiro também é uma armadilha. Se a recorrente for a empresa condenada, o depósito recursal é sagrado, respeitando o teto do TST. E o detalhe que muita gente deixa passar é, se o Tribunal Regional aumentou o valor da condenação, é dever de quem está recorrendo complementar as custas em cima desse aumento. Esqueceu essa matemática básica, é deserção instantânea. O recurso morre antes de sair do lugar, só por causa de uma guia recolhida a menor. Para fechar nossa estrutura de hoje, o ponto 5, o procedimento passo é passo, a jornada do TRT até o TST. A saga começa lá no tribunal de origem mesmo. Dentro dos 8 dias, a petição vai direto para o presidente ou vice do TRT. Ele é o primeiro vigia do portão. Ele avalia de perto se a transcendência, o pré-questionamento e o preparo estão certinhos. Se ele ciscar com alguma coisa, ele simplesmente denega seguimento e tranca o recurso. Mas a lei dá uma boia de salvação. Contra isso, cabe o agravo de instrumento em recurso de revista, também em 8 dias, que serve basicamente para tentar destrancar o processo à força e mandar ele para Brasília. Vamos supor que passou direto ou destrancou no agravo. Abre-se o prazo para outra parte apresentar as contrarrazões em 8 dias, garantindo o contraditório. Aí o processo sobe para o TST. E é aí que rola o terror da advocacia, o duplo juízo de admissibilidade. O relator no TST não confia no filtro do TRT. Ele examina tudo do zero. Ele pode matar o recurso numa canetada rápida se achar alguma falha técnica. Só se o recurso sobreviver a essa segunda peneira impiedosa é que os ministros vão de fato julgar o mérito, olhando estritamente para o pedacinho que foi impugnado. E para a gente amarrar tudo, fica aqui uma reflexão essencial sobre estratégia. Quando a gente entende essa rigidez gigante, os filtros absurdos de pré-questionamento, e que não dá para discutir fatos lá no TST, fica bem claro que preparar um recurso de revista não começa no prazo recursal. A estratégia nasce no dia zero, nasce na petição inicial, ganha corpo na defesa e principalmente na produção de provas lá na vara do trabalho. A base do processo tem que ser construída prevendo essas barreiras lá na frente. Dominar as regras é ótimo, mas conseguir enxergar esse xadrez processual complexo anos antes é o que separa o amador de quem realmente sabe ser estrategista no direito. Pense bem sobre isso. Bons estudos para todo mundo e até o nosso próximo mergulho jurídico.